Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Leandro Costa Oficial. E entra na grade de programação Verdades Bíblicas, qual estamos dando continuidade a mais uma mensagem da série, a qual iniciamos há 4 meses. Estamos no terceiro item da armadura. Falamos sobre as sandálias e também falamos sobre o cinturão da verdade. E agora estamos no nosso tema de hoje, a qual está inserido também ali no versículo 14, na parte B do versículo. Estarei lendo o versículo todo e estarei dando a ênfase ao nosso tema, na parte B do versículo. Você que está acompanhando mais uma mensagem, a 36ª mensagem da série, quero te convidar a fechar os olhos e faremos uma breve oração para que Deus ele venha falar conosco, para que a presença dele esteja na direção. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença desde já para te engrandecer e te exaltar, pois tu és Deus de eternidade na eternidade. Toda a sabedoria está em ti e a verdade está em ti. Pois tu és um Deus onipotente, onisciente, onipresente. Eu te invoco, pois tu és a pessoa mais importante aqui nesse lugar. Que não seja o Leandro, mas sim seja o Senhor. Que o Leandro diminui, o Senhor apareça. Toma, pois o lugar é seu, o ambiente é seu. Tu és a pessoa mais importante. Quem tem que brilhar aqui não sou eu, mas o Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Estamos ainda dentro do texto, a qual abordamos 2 mensagens atrás sobre a armadura, que lemos do versículo 10 ao versículo 17, a qual Paulo ele vai citar e vai falar sobre a armadura, e ele vai citar os itens da armadura um por um. Abordamos de forma superficial e agora estamos dando uma profundidade a cada item a qual Paulo ele veio citando. Ele veio falar: ora, vocês têm que revestir da armadura, pois ele estava se referindo de algo que ele estava tendo contato e convivência diariamente. Ele estava tendo convivência com soldados romanos e ele vem observando aquilo que os soldados eles estavam vestindo e empunhando. Ele vem falar: vocês têm que vestir a armadura que vem de Deus, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue. Ele vai falar: a nossa luta não é contra pessoas, mas contra demônios, contra principados, potestades e príncipes das trevas deste século. A nossa luta é nos lugares celestiais. Ele vai fazer a menção que essa luta que cada cristão ele vai enfrentar não é no reino terreno, mas no reino espiritual. É tanto que ele vai falar contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ele vai falar: vocês têm que vestir, calçar a sandália. Além das sandálias, vocês têm que colocar o cinturão da verdade, a qual vocês estarão calçados com o sandália da preparação do Evangelho para pregar as boas novas, e com a sandália vocês vão ter que colocar o cinturão. O cinturão é a verdade, a qual vocês têm que combater a mentira e as heresias que se apresentarem. E além dessas 2 peças, vocês terão que usar mais uma peça, a qual é o nosso tema, a couraça da justiça, a qual estaremos descobrindo nessa mensagem qual é a finalidade dessa couraça. Eu quero te convidar, você que tem uma Bíblia, está abrindo em Efésios 6, versículo 14, a parte B, a qual estaremos dando a ênfase. É de suma importância você que está acompanhando esteja abrindo
e acompanhando para você ver a autenticidade dessa mensagem, a qual falamos isso na mensagem anterior. A nossa preocupação é sempre estar colocando as referências a qual estamos citando aí na tela, para vocês estarem acompanhando, para ver que não estamos fugindo do nosso tema inicial e que está tudo fixado e firmado dentro da palavra. Então, Efésios, capítulo 6, versículo 14. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça. Parte B do versículo, e vestida a couraça da justiça. Nosso tema de hoje é couraça da justiça. Iremos descobrir qual a finalidade da couraça. Vemos na mensagem e na mensagem de ontem que o cinto ele vai ser para ajustar essa couraça e trazer também a bainha juntamente com a espada. A couraça era a peça mais brilhante, mais bela e mais glamourosa do armamento que soldado romano possuía. Quando duas peças de metal são esfregadas uma contra a outra, elas ganham um brilho extra, e quanto mais isso acontece, mais os metais brilham. Com a couraça era composta escamas de metal. Nós estaremos colocando essa couraça de metal por escama, que esbarravam uma a outra enquanto o soldado marchava. A couraça brilhava muito, e quanto mais o soldado usava a couraça, mais os metais brilhavam. Esse brilho ainda era reforçado pela luz do sol, que refletia no metal. Quando o soldado ele caminhava, essa couraça de escamas batia uma na outra, e quando o sol batia nessa couraça, refletia o sol. E isso ia cegar os inimigos, ia também servir como uma arma de ataque. O brilho da couraça do soldado cegava os olhos de seus oponentes tão completamente que eles não podiam ver nem lutar. Quando a couraça era usada dessa forma, ela servia como arma de ataque. Refletia o sol, a luz solar, e cegava os inimigos. Isso dava uma grande vantagem aos soldados. Da mesma forma, as forças malignas não podem suportar a luz radiante que a justiça reflete em seus olhos. Com a couraça da justiça fixada em seu lugar, a glória de Deus irradia de sua vida para todos os que o cercam. A couraça da justiça é um dos equipamentos que compõem a armadura. A couraça da justiça age diretamente como proteção do coração. O apóstolo Paulo, que fala da couraça da justiça como uma metáfora que significa a justiça de Cristo imputada no cristão, que o conduz a um caráter santo, uma vida marcada por uma conduta moral e repita e completa devoção ao Senhor. Por isso, ele diz que os redimidos devem estar vestidos da couraça da justiça. A couraça era uma parte fundamental da indumentária de um soldado na antiguidade. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 14. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudos e lanças e capacetes e couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Lembra de Davi? Ele usava fundas para atirar pedras. Neemias 4, versículo 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra, e a outra metade deles tinham as lanças
os escudos, os arcos e as couraças. Os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. A Bíblia fala sobre a couraça, era parte da imponente armadura do gigante Golias. E também relata que o rei Saul até vestiu Davi com sua couraça, mas ele a dispensou. 1 Samuel, capítulo 17, versículos 5 e 38. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Versículo 38. E Saul vestiu a Davi das suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Nos tempos do apóstolo Paulo, os legionários romanos usavam uma couraça que cobria o corpo do pescoço abaixo da cintura. A couraça era feita de placas de metal. Ela vestia o soldado de forma a protegê-lo pela frente e pelas costas. Obviamente, a couraça possuía um papel fundamental na armadura de um soldado da infantaria, numa guerra em que se lutava com espadas, flechas e outras armas de metais e madeira. A couraça protegia membros vitais do corpo humano, sobretudo o coração. Temos uma forma de couraça nos nossos dias atuais. Qual é essa nova couraça? O colete à prova de balas. Quero te pedir, editor, a colocar essa nova versão da couraça. O escudo também ele ainda está presente nas nossas forças policiais e militares. E essa couraça atual do século XXI é esse item aí do colete à prova de balas. Seu papel era dificultar ao máximo que um oponente conseguisse ferir o soldado mortalmente. É a mesma função do colete à prova de bala. Geralmente o oponente ele vai mirar nessa parte aqui, ó. Nessa parte aqui se encontra órgãos vitais. Um deles está mais ou menos aqui assim, ó, o coração. E desse lado e desse lado tem o que? Os pulmões. O colete à prova de bala vai proteger isso daqui. Toda vez que houver um disparo nessa região, o colete vai parar esse ataque do projétil. A questão é que, embora possam ser distinguidas, a justiça imputada necessariamente deverá viver numa conduta justa. Podemos falar da couraça da justiça como simbolizando tanto a justificação do cristão em Cristo quanto a sua vida justa no Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Está falando de Jesus. Efésios, capítulo 4, versículo 24. E vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Sim, é a justiça de Cristo que lança por terra qualquer acusação de Satanás contra o cristão. Mas o cristão justificado por Deus em Cristo deve acompanhar essa posição justificada com a prática da justiça diária. Ele deve viver uma vida digna da vocação com que foi chamado. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que fostes chamados.
A Bíblia diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A declaração, nossa luta não é contra carne e sangue, significa que não lutamos contra meros seres humanos. Nossa verdadeira batalha é contra um exército de seres malignos que fazem oposição à obra de Deus. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Foi o apóstolo Paulo quem fez essa exortação da batalha espiritual que os cristãos enfrentam, escrevendo aos crentes efésios. Ele exorta sobre a realidade do conflito que todo redimido está envolvido. Ensina como o cristão deve encarar essa guerra, essa luta que não é contra a carne e sangue, perdurará até o final da presente era. A palavra carne aparece na Bíblia em diferentes contextos e por isso assume diferentes significados. Há um sentido muito usual no Novo Testamento em que a palavra carne significa a natureza humana corrompida pelo pecado. Mas quando o apóstolo Paulo diz nossa luta não é contra carne e sangue, ele aplica a palavra carne como significado é a própria constituição humana com suas limitações e fragilidades. O apóstolo Paulo faz uso da combinação carne e sangue outras vezes em suas epístolas. Escrevendo aos cristãos da Galácia, ele diz que seu ministério não estava fundamentado no conselho de carne e sangue, ou seja, não estava fundamentado numa limitada e frágil aprovação humana, mas na escolha do próprio Deus. Paulo ele vem nos exortar dizendo, olha, a nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta não é contra carne ou sangue. Mas a nossa luta, ela se resume contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estes são os nossos verdadeiros inimigos. E sem a armadura de Deus, não podemos resistir e prevalecer. A armadura é de Deus. A armadura é proveniente de Deus. A armadura quem fornece é Deus. Como o soldado romano sabia da sua importância, ele ia preparado para a peleja, para a luta, equipado com sua couraça, com sua armadura. E assim também devemos estar preparados, indo para a luta espiritual, revestido da couraça da justiça. Gálatas 1, versículo 16. Revelar seu Filho em mim, para que eu pregasse entre os gentios. Não consultei carne nem sangue. Portanto, o ensino de que nossa luta não é contra carne e sangue enfatiza que de fato somos participantes de uma batalha que não é fácil, mas contra os principados e potestades. A expressão principados e potestades é utilizada em diferentes contextos no Novo Testamento. Deus, ele está nos ensinando desde o primeiro momento, qual estávamos falando sobre a armadura, até aqui ele está nos falando e nos ensinando e nos revelando verdades e preciosidades do que ele quer nos ensinar, o que ele está falando.
É como em Apocalipse fala: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele está nos ensinando que essa luta ela é difícil, pois sem o auxílio dele nós vamos sucumbir. Ele deseja que possamos estar nos revestindo e recorrendo a ele. Escrevendo a Tito, Tito foi um cristão de origem grega que exerceu um papel de destaque nos primeiros anos da igreja cristã. Ele é mencionado no Novo Testamento e é conhecido principalmente pela epístola escrita por Paulo que leva o seu nome. Tito foi um dos companheiros do apóstolo Paulo e um dos líderes mais importantes da igreja primitiva. Provavelmente, ele também foi um filho na fé de Paulo, convertido em uma de suas pregações. Tito, capítulo 1, versículo 4. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. O apóstolo Paulo utilizou essa expressão para se referir aos reis governantes que os cristãos devem se submeter devido à autoridade que exercem. Paulo, ele vem falar sobre isso, vai usar esse termo de principados e potestades, fazendo alusão aos reis e governantes. Prova está lá em Tito, capítulo 3, versículo 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17. E estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Esse termo, principados e potestades, vai fazer menção aos governantes da época, e esse ensinamento de Paulo vai estender até os nossos dias. Nós cristãos temos que obedecer às autoridades, mas até o ponto de que essa autoridade não fosse opor a Deus. Devemos estar obedecendo às leis até o momento de as leis do homem não se opor às leis de Deus. Isso ainda a Bíblia vai nos revelar e nos orientar que nós devemos orar pelos nossos governantes, sejam eles quem forem, sejam eles pessoas justas, honestas, que governem bem, ou que sejam aquelas pessoas corruptas, desonestas e que não governem bem. A Bíblia também, eu quero te pedir, editor, a colocar o versículo a qual vai falar aqui. O governante mau, que governa mal, lhe traz ruína para o seu povo. Se eu não estiver enganado, quem falou é Salomão. O governante justo, a população se alegra, mas o governante injusto, a população perece. Quero te pedir de colocar essa passagem bíblica. Então, sejam os governantes bons ou ruins, o que a Bíblia fala? Que devemos estar orando por eles.
possamos estar orando pelos governantes da esfera do judiciário, do legislativo e presidência, da esfera do Brasil por inteiro, que é representado pelo presidente da República, que é as nossas autoridades da esfera federal. Devemos estar orando pelos nossos governantes da esfera municipal, estadual. Devemos estar orando por eles, pois é o que a Bíblia ela vai nos orientar. Quero te pedir, editor, a colocar essa passagem bíblica, qual vai falar que devemos estar orando pelos nossos governantes, sejam eles quais forem. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. O mesmo conceito também aparece na carta de Paulo aos Romanos, quando mais uma vez o apóstolo se referiu à importância do cristão respeitar as autoridades. Romanos capítulo 13, versículos 1 e 2. Toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Vemos que o texto bíblico ali vai nos deixar bem claro que toda autoridade, seja ela quem for, é constituída por Deus. Mas quando essa autoridade está no poder, vemos que, no caso de Salomão, ele abusou da sua autoridade. O seu filho, ele abusou da autoridade, colocando taxas elevadas para a população. A nossa autoridade da esfera nacional é o presidente. E o que a Bíblia acaba falando? Devemos estar sendo sujeitos a essa autoridade, porque essa autoridade ela é constituída por Deus. Todos aqueles que desobedecerem essa autoridade estarão trazendo ruína para si mesmos. É o que a Bíblia fala. Assim como há essa autoridade na esfera da política, temos as nossas autoridades espirituais, que vai caber também isso daí. Se nós não respeitarmos, nos sujeitarmos às autoridades eclesiásticas, estamos indo contra Deus, estamos trazendo a ruína, a condenação para nós. Vemos isso daí geralmente no dia a dia. Posso citar o que? A autoridade policial. Quando os policiais estão para cumprir a lei, ele aborda alguém infrator, e esse alguém infrator ele desobedece, resiste à autoridade, eles vão usar de força e vão, de certa forma, fazer prevalecer a lei. Isso quando alguém não se submete a essa autoridade policial. No entanto, o apóstolo Paulo também utilizou a expressão principados e potestades para se referir a anjos. Vemos que Paulo ele fez a menção de principados e potestades para falar de governantes. Ele também vai utilizar essa mesma expressão para anjos e demônios. Em primeira instância, ele vai fazer aos governantes. Em segunda instância, para anjos, como encontramos em Efésios 3, versículo 10. Para que agora, pela igreja multiforme, a sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus.
vai falar do que? Dos anjos. E ele também vai falar da terceira instância, demônios, anjos no céu e demônios nos ares. Efésios 6, versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Colossenses 2, versículo 15. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, deles triunfou em si mesmo. Paulo está falando de demônios que foram expostos e Cristo, ele triunfou sobre eles. Vemos 3 tipos de classificação de potestades e principados: governantes, anjos e, por último, demônios. Eu espero que Deus ele tenha falado com cada um de nós e fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Te convido para a próxima mensagem, qual estaremos abordando mais um item dessa armadura.